Muito bem, bom dia, tudo bem com você? Eu quero te dar hoje uma mentoria e uma orientação para o seu trabalho científico, para o seu TCC. Também aplica-se a um artigo científico e também vai aplicar-se, claro, uma dissertação, monografia e uma tese para doutorado. O que nós temos para tratar hoje com você é sobre a apresentação das referências. Lá no momento final que você acabou o seu TCC e você acabou a sua dissertação, seu artigo científico, acabou a sua pesquisa, o seu trabalho de conclusão de curso, seja ele um TCC, um artigo científico, uma dissertação, monografia, tese, agora chega o momento de referenciar, listar as referências bibliográficas e nominá-las e colocá-las em ordem. Como eu vou começar a pensar nisso? Primeiramente, você tem que colocar as referências em ordem alfabética, certo? Os nomes têm que seguir uma ordem alfabética. Mesmo que você, muitas das vezes, citou um autor ou autores lá no princípio e colocou lá a inicial do nome C, ou D, ou F, ou G, lá na referência, agora vai ter que seguir uma ordem alfabética o nome. Então, A, B, C, a inicial A, a inicial B, a inicial C, a inicial D, assim na sequência. E como que eu vou montar essa estrutura? Primeiramente, você vai colocar o nome dos autores, lembrando que o último nome do autor, não é? O seu sobrenome, sempre vai ir em maiúsculo, certo? E aí você coloca um ponto e vírgula, né? Ou melhor dizendo, você coloca uma vírgula, certo? E na sequência o nome em minúsculo, tá? Se for 2, 3 autores, você vai colocar o nome do primeiro autor, certo? E em maiúsculo, minúsculo, o sobrenome maiúsculo, vírgula, o nome em minúsculo. Ponto e vírgula, aí na sequência você coloca os demais autores, tá? Agora, depois que colocou os nomes, ponto. Colocou um ponto, coloca o título do livro, o título da obra, ou o título de um artigo, ou o título de uma tese, ou o título do conteúdo em que você utilizou-se para fazer aquela menção ou citação no seu trabalho de conclusão de curso em negrito. E também, claro, além de ser em negrito, as iniciais de cada parte do título em maiúsculo, tá? Um outro sim também é que você, depois de colocar o título em negrito, ponto, aí vem a edição, tá? A data da edição, vem o volume da edição, muitas das vezes quando é um artigo em revista, certo? Mas quando não for um artigo em revista não precisa, tá? Só coloca a edição. Se for a segunda, a terceira, a quarta, ou a primeira edição da obra ou do texto, se for em participação de um artigo ou de uma tese ou de outro, vamos dizer, material, aí você tem que seguir uma outra ordem. Estou dando aqui para caso fosse um livro, tá? Aí você coloca a edição. Na sequência, depois da edição, você vai colocar o local em que a obra foi escrita ou publicada, o local em que ela foi publicada, né? Em 2 pontos, a editora, certo? Ponto, o ano de publicação, certo? E aí, findou a sua referenciação, certo? Agora, quais são os elementos complementares? Os elementos complementares, você pode colocar aqui o subtítulo, né? É um elemento complementar, é considerado um elemento complementar, certo? Porque muitos livros utilizam subtítulo e o subtítulo sempre será considerado um elemento complementar.
um indicativo do que trata a obra, do que a obra está relacionada. Na verdade, é o subtítulo. A indicação de outro tipo também de responsabilidade, tradutor, ilustrador, revisor, pode ser colocada e também é, claro, um elemento complementar. Uma descrição física, por exemplo, a página ou o volume em que estava ali o texto que você fez a citação, pode ser colocado. No fato de ilustração, dimensão também é um elemento complementar. A indicação de uma série é um elemento complementar. A nota do ISBN também é um elemento complementar, que algumas instituições vão exigir, e outras informações consideradas pertinentes. Então, essas regras que eu estou colocando, inclusive aqui, são regras de ABNT, certo? Ação Brasileira de Novas Técnicas, tá? Ok? Então, essa era uma pequena dica para você no dia de hoje, que creio que será de grande importância.